Você já se perguntou por que dos judeus e samaritanos não se darem bem? Já teve aquela dúvida ou a curiosidade de como judeus e samaritanos se relacionam hoje em dia? Bem, as respostas podem surpreender você. Olá, eu me chamo Samuel. Sejam bem-vindos aos Jovens Discípulos. Hoje eu irei explicar os motivos por trás da inimizade histórica entre os judeus e samaritanos. Quando falamos dos judeus e samaritanos, estamos mergulhando em uma história milenar que se desdobra na mesma região geográfica onde se encontra o Estado de Israel e os territórios palestinos. Essas terras repletas de história foram o palco onde ambas as comunidades desenvolveram suas identidades, práticas religiosas e sociais. No entanto, é importante notar que os samaritanos de hoje em dia são uma comunidade distinta, preservando suas tradições únicas, e não devem ser confundidos com os palestinos árabes modernos. Embora ambos os grupos residam em regiões próximas, suas origens e histórias são diferentes. Mas quem são os samaritanos? Bem, tudo começou após a morte do rei Salomão, por volta do século X a.C. A discórdia entre as tribos de Israel resultou na divisão do reino em dois grupos distintos. O reino do norte, conhecido como Israel, composto por 10 tribos, com sua capital sendo Samaria, e o reino do sul, conhecido como Judá, composto pelas tribos de Judá e Benjamim, com sua capital sendo Jerusalém. E quando o reino do norte foi conquistado pelos assírios em 722 a.C., muitos habitantes das 10 tribos foram exilados pelos assírios. Os samaritanos seriam os remanescentes que não foram para o exílio, sendo da tribo de Manassés, Efraim e Levi. Quando os assírios conquistaram o reino do norte, eles também trouxeram outros povos cativos pagãos da Assíria, indicando que os samaritanos são descendentes desses povos misturados com a população israelita local, que não foi exilada. O Reino do Norte, localizado na Samaria, onde os samaritanos traçam suas raízes, estabeleceu seu centro religioso no Monte Gerizim, considerado por eles como o local determinado por Deus para seu verdadeiro santuário. Na tradição judaica, o sacrifício de Isaac ocorreu no Monte Moriá, que mais tarde se tornou o local onde o Templo de Jerusalém foi construído. Os samaritanos, no entanto, têm uma tradição diferente. Eles acreditam que o evento aconteceu no Monte Gerizim e não no Monte Moriá. Este é um dos pontos de divergência teológica entre os judeus e samaritanos. Para os samaritanos, o Monte Gerizim é o monte mais sagrado e é visto como o local central de adoração e sacrifício, em vez do monte do templo em Jerusalém, que é sagrado para os judeus. Essa diferença na localização do evento é um reflexo das divergências mais amplas entre as duas comunidades em relação aos locais sagrados e suas respectivas tradições religiosas. Para os samaritanos, o Monte Gerizim é o lugar escolhido por Deus para a revelação divina e para o estabelecimento de um santuário, o que é um ponto-chave na identidade religiosa samaritana. Por outro lado, os judeus, associados ao Reino do Sul, centraram sua adoração em Jerusalém, onde estava localizado o Templo de Salomão, o centro da prática religiosa judaica. A divisão entre esses dois reinos e seus centros religiosos distintos culminou em diferenças teológicas que se desenvolveram ao longo dos séculos. Para os judeus, os textos sagrados se concentram na Tanakh, compostas por 3 partes: a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, o Neviim, que são os livros proféticos, e os Ketuvim, que são os livros escritos. A escrita principal da Tanakh era o hebraico. Já os samaritanos, por outro lado, aceitam apenas o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, que no caso seria a Torá para os judeus. O Pentateuco samaritano tem várias diferenças textuais, em comparação com a Torá judaica. Algumas dessas diferenças são pequenas, como a escrita ser em samaritano, enquanto outras são bastante significativas e afetam a prática
prática religiosa e a teologia. Por exemplo, na Torá samaritana, o Monte Gerizim é apresentado como o local escolhido por Deus para o estabelecimento de um santuário, o que é fundamental para a crença samaritana de que o Monte Gerizim e não Jerusalém é o local sagrado designado por Deus. Essas diferenças nos textos sagrados são reflexos e reforçadores das divergências teológicas e históricas entre as duas comunidades. Os textos não apenas registram a fé e a história, mas também são ativamente usados na prática diária da religião, na educação das novas gerações e na perpetuação da identidade cultural de judeus e samaritanos. Uma das divergências teológicas é que os samaritanos afirmam que suas tradições são as mais antigas e autênticas. Os judeus, por outro lado, consideram que suas práticas religiosas são o resultado de um entendimento aprofundado da evolução da lei e da ética divinas, conforme interpretadas pelos rabinos ao longo dos séculos. A questão de autenticidade é, portanto, mais do que apenas uma disputa teológica. É uma questão de identidade cultural e histórica. Esses conflitos de identidade religiosa têm sido um dos principais motivos para a persistente divisão entre os judeus e samaritanos ao longo da história. Os conflitos históricos entre os judeus e samaritanos são marcados por antipatias e episódios de violência que remontam a milênios. Um dos episódios mais marcantes foi a destruição do templo samaritano no Monte Gerizim. Sua destruição foi atribuída a João Ricano, governante judeu do século II a.C. Isso é um exemplo claro da inimizade entre os dois grupos e uma ferida histórica para os samaritanos. Esses conflitos históricos tiveram consequências duradouras, solidificando a divisão e o ressentimento entre os judeus e samaritanos. Uma das manifestações mais tangíveis dessa divisão foi a proibição de casamentos entre os judeus e samaritanos. Casamentos mistos eram vistos como uma violação das tradições e da pureza religiosa e, portanto, eram fortemente desencorajados, se não totalmente proibidos. Por outro lado, alguns samaritanos viam os judeus como opressores e usurpadores, que não apenas haviam se desviado do verdadeiro culto no Monte Gerizim, mas também tinham negado aos samaritanos seu devido lugar dentro da comunidade israelita mais ampla. Os samaritanos hoje em dia são uma pequena comunidade religiosa que vive principalmente na região da Samaria, que faz parte da Cisjordânia, terreno pertencente à Palestina. A reconciliação entre os judeus e samaritanos no mundo é necessária para a paz e a coexistência harmoniosa na região. Diversas iniciativas têm sido tomadas para promover a compreensão mútua e o respeito pelas diferenças e semelhanças históricas e culturais. O processo de reconciliação também envolve a superação de antigas rivalidades, o que requer esforços para reconhecer e curar as feridas do passado. Esses esforços de reconciliação não são isentos de desafios, mas representam passos importantes no caminho para uma coexistência pacífica. Bem, a história dos judeus e samaritanos é marcada por divisões profundas e muitas vezes conflitos violentos. Ao refletir sobre esse passado tumultuado, emerge a possibilidade e a necessidade de uma coexistência pacífica. No caso dos judeus e samaritanos, respeitar as diferenças significa reconhecer e valorizar as distintas tradições religiosas e históricas. Ao olhar para o futuro, a lição mais poderosa que podemos tirar do relacionamento entre os judeus e samaritanos é que a história não precisa ditar o destino. As gerações presentes e futuras têm a capacidade e a responsabilidade de escrever novos capítulos caracterizados pela harmonia e pelo respeito mútuo. Embora o caminho adiante possa ser complexo, o esforço conjunto para superar o passado e construir pontes para o futuro é sem dúvida a jornada mais valiosa que esses povos podem empreender juntos. A história do encontro de Jesus com a mulher samaritana, registrada no capítulo 4 do Evangelho de João, é rica em significados simbólicos e teológicos e serve como exemplo da cooperação mútua. Jesus, um judeu, fala com uma mulher samaritana
Naquele tempo, havia forte hostilidade entre os judeus e samaritanos, e os homens judeus geralmente não falavam em público com mulheres. Ao pedir água a ela, Jesus rompe as convenções sociais e religiosas daquela época. Ao se revelar a uma samaritana, Jesus indica que a salvação e a verdade espiritual não estão confinadas a uma única etnia ou grupo. Isso prenuncia a expansão do cristianismo além do povo judeu. Nesse vídeo destrinchamos essa rivalidade ancestral. Se essa viagem pela história despertou sua curiosidade e você anseia por mais vídeos como esse, não fique de fora, inscreva-se agora mesmo no canal, dê um clique no botão de inscrição abaixo. Não é apenas um clique, é uma porta para o conhecimento bíblico que se abre. Eu vou ficando por aqui, fique com Deus, Shalom.